O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 14. Assim que terminei de ler a carta, fui falar com o patrão e informá-lo de que sua irmã chegara a Wuthering Heights e me escrevera expressando seu pesar pela situação da senhora Linton, bem como seu desejo ardente de vê-lo, esperando que ele lhe transmitisse o quanto antes algum sinal de perdão através de mim. Perdão, exclamou Linton. Nada tenho a lhe perdoar, Ellie. Você pode ir visitá-la em Wuthering Heights hoje à tarde. Se quiser. E dizer que não estou zangado, mas lamento que a tenhamos perdido, sobretudo porque não tenho como me convencer de que ela um dia venha a ser feliz. Eu ir vê-la, porém, está fora de questão. Estamos separados para sempre. E se ela quiser realmente me fazer um favor, que tente então convencer o patife com quem se casou e ir embora daqui. E o senhor não vai lhe escrever nem um bilhete? Perguntei quase implorando. Não, respondeu ele. É desnecessário. Minha comunicação com a família de Heathcliff haverá de ser tão esparsa quanto a dele com a minha. Não vai existir. A frieza do Sr. Edgar me entristeceu muito, e ao longo de todo o caminho desde Grande, fui me perguntando como repetir o que ele dissera de modo a fazer suas palavras soarem mais afetuosas, e como suavizar sua recusa em escrever ao menos umas poucas linhas para consolar Isabela. Imagino que ela estivesse me esperando desde cedo. Pude vê-la espiando pela gelosia enquanto me aproximava pelo caminho do jardim, e acenei para ela com a cabeça. Ela recuou, porém como se temesse ser descoberta. Entrei sem bater. Nunca tinha visto um cenário tão lúgubre quanto o que agora apresentava aquela casa outrora tão alegre. Devo confessar que se estivesse no lugar da jovem senhora, teria pelo menos varrido a lareira e espanado as mesas, mas ela já compartilhava do espírito de desleixo que reinava ali. O belo rosto estava macilento e apático, o cabelo despenteado, alguns cachos pendiam frouxos, outros se enroscavam de qualquer maneira em volta da cabeça, provavelmente não mudara o vestido desde a véspera. Hindley não estava. O Sr. Heathcliff estava sentado à mesa, revirando uns papéis em sua carteira, mas se levantou quando entrei. Perguntou-me como estava, de modo bastante amigável, e me ofereceu uma cadeira. Ele era a única coisa de aparência decente por ali. Na verdade, nunca o tinha visto tão bem. As circunstâncias tinham se alterado de tal forma que ele certamente teria parecido um estranho, um perfeito cavalheiro, nascido e educado como tal, e sua esposa uma desmazelada. Ela veio ansiosa me cumprimentar e estendeu a mão para receber a esperada carta. Sacudi a cabeça. Ela não compreendeu o gesto e me acompanhou até o aparador, onde fui colocar minha touca, pedindo num sussurro que eu lhe entregasse logo o que trouxera. Heathcliff adivinhou o significado dessas manobras e disse: Se tiver algo para entregar a Isabela, como certamente tem, entregue logo, Nelly. Não precisa fazer segredo. Não existe isso entre nós. Ah, mas eu não trouxe nada, respondi, achando melhor dizer a verdade logo de uma vez. Meu patrão mandou-me dizer à irmã que ela não espere nem carta nem visita sua por hora. Pediu-me que lhe transmitisse seu carinho, senhora, e votos de felicidade, bem como seu perdão pela tristeza que causou. Mas acha que daqui por diante não deve haver mais comunicação entre as duas casas, pois isso de nada serviria. O lábio da senhora Heathcliff tremeu ligeiramente, e ela voltou a se sentar à janela. Seu marido postou-se junto à lareira, perto de mim, e começou a fazer perguntas acerca de Catherine. Contei-lhe o que julguei apropriado acerca da enfermidade, e ele arrancou de mim, através de um interrogatório, a maior parte dos detalhes relativos à origem da doença. Eu a culpei, como ela merecia, por ter sido ela própria a causadora de tudo, e concluí, declarando esperar que ele seguisse o exemplo do Sr. Linton e evitasse futuro contato com a família dele, pelo motivo que fosse. A Sra. Linton está começando a se recuperar, disse-lhe. Nunca vai ser a mesma, mas sua vida foi poupada e se o senhor de fato se preocupa com ela, há de evitar futuros encontros. Na verdade, há de se mudar daqui. E para que não se arrependa disso, informo-lhe que Catherine Linton está tão diferente agora de sua velha amiga Catherine Earnshaw quanto a sua esposa é diferente de mim. Sua aparência mudou muito, o temperamento ainda mais.
e aquele que é obrigado por necessidade a ser seu companheiro só mantém afeição por ela, graças à lembrança do que ela foi um dia, ao sentimento de humanidade e ao senso de dever. É bem possível, observou Heathcliff, fazendo força para aparentar calma. É bem possível que o seu patrão não tenha outra motivação além do sentimento de humanidade e do senso de dever. Mas acha que vou abandonar Catherine ao senso de dever e humanidade dele? E como pode comparar meus sentimentos por Catherine aos dele? Antes que deixe esta casa, quero que me prometa que vai me ajudar a encontrá-la. Concorde ou não com isso, hei de vê-la. O que me diz? Digo, Sr. Heathcliff, repliquei, que o senhor não deve fazer isso. Se depender de mim, nunca vai voltar a vê-la. Um outro encontro entre o senhor e patrão haveria de matá-la, sem dúvida. Com a sua ajuda, isso talvez possa ser evitado, prosseguiu ele. E se houvesse algum risco de que isso acontecesse, se ele fosse a causa de mais um único sofrimento na vida dela, bem, eu acharia justificável chegar a extremos. Gostaria que me dissesse com sinceridade se acha que Catherine sofreria muito se perdesse. O que me detém é o receio de que sim. E você, veja então, a diferença entre os meus sentimentos e os dele. Se ele estivesse no meu lugar e eu no dele, mesmo que o odiasse com uma intensidade doentia, jamais ergueria um dedo contra ele. Pode se mostrar incrédula à vontade, jamais o teria proibido de vê-la. Se fosse isso, o que ela desejava. No momento em que ela mudasse de ideia, arrancaria o coração dele do peito e beberia seu sangue. Mas até esse dia, e se não acredita em mim, é porque não me conhece. Até esse dia, preferiria morrer uma morte lenta do que tocar no único fio de cabelo dele. E, no entanto, interrompi, o senhor não tem escrúpulos quando se trata de arruinar toda a esperança de que ela se recupere inteiramente, ao se intrometer em seus pensamentos agora que ela já quase o esqueceu, e envolvendo-a num novo tumulto de discórdia e aflição. Acha que ela já quase me esqueceu? Duvidou ele. Ah, Nelly, sabe muito bem que não. Sabe tão bem quanto eu que, para cada vez que ela pensa em Linton, pensa outras 1000 vezes em mim. Num período muito infeliz da minha vida, também nutria esse pensamento. A ideia me torturava quando regressei, no verão passado. Mas só se ela mesma confessasse, eu voltaria a admiti-la. E nesse caso, Linton nada significaria, nem Hindley, nem todos os sonhos que jamais tive. 2 palavras dariam conta de resumir meu futuro: morte e inferno. A existência depois de perdê-la seria um inferno. Mas fui um tolo a imaginar por um momento que ela dava mais valor ao afeto de Linton do que ao meu. Se ele a amasse com todas as forças do seu insignificante ser, ainda assim não poderia amá-la em 80 anos, o mesmo que eu num único dia. E o coração de Catherine é tão profundo quanto o meu. Seria mais fácil o mar inteiro caber naquele coxo do que todo o seu afeto ser monopolizado por ele. Ele mal chega a lhe ser mais caro do que seu cachorro ou seu cavalo. Não é possível para ele ser amado como eu. Como ela poderia amar nele o que ele não tem? Catherine e Edgar gostam tanto um do outro quanto 2 pessoas podem gostar, exclamou Isabela, com súbita vivacidade. Ninguém tem o direito de falar dessa maneira e não vou ouvir meu irmão ser depreciado em silêncio. Seu irmão também gosta muito de você, não é mesmo? Observou Heathcliff sarcástico. Abandona-a no mundo com surpreendente facilidade. Ele não sabe quanto sofro, respondeu ela. Isso eu não lhe contei. Então andou contando a ele alguma coisa? Escreveu-lhe uma carta? Foi isso? Escrevi para avisar que estava casada, sim. Você viu o bilhete? E mais nada desde então? Mais nada. Está mudada e tristemente para pior desde que se casou, observei. Está faltando amor no seu caso, isso é evidente. De quem eu imagino, mas talvez não deva dizer. Eu diria que é o amor dela mesma, disse Heathcliff. Ela se degenerou numa mera desmazelada. Cansou-se cedo demais de tentar me agradar. Parece mentira, mas no dia seguinte ao nosso casamento, já estava chorando e querendo voltar para casa. Neste estado, porém, é até mais adequada a esta casa e vou cuidar para que não me desonre andando por aí. Bem, senhor, retruquei. Espero que leve em conta que a senhora Heathcliff está acostumada a ser cuidada e servida. Foi criada como filha única e todos estavam prontos a atender seus pedidos.
Deve permitir que tenha uma criada para cuidar dela, e o senhor deve tratá-la com carinho. Seja qual for sua opinião sobre o Sr. Edgar, não pode duvidar de que ela é capaz de se afeiçoar com intensidade. Do contrário, não teria abandonado a elegância, o conforto e o carinho de sua antiga casa para vir se instalar voluntariamente com o senhor num lugar destes. Ela abandonou tudo isso porque estava completamente iludida, respondeu ele. Imaginando que eu era um herói de romance esperando favores ilimitados da minha devoção cavalheiresca. Mal posso considerá-la uma criatura racional. Tal a obstinação com que teimou em formar uma ideia real da minha personalidade e agir de acordo com as falsas impressões que alimentava. Mas acho que, por fim, começou a me conhecer. Não vejo mais os sorrisos e as caretas tolas que me provocavam no início, nem a insensata incapacidade de discernir que eu estava sendo honesto ao lhe dar minha opinião sobre ela própria e sua paixão excessiva. Foi preciso uma dose tanto de perspicácia para perceber que eu não a amava. Houve uma época em que achei que lição alguma seria capaz de lhe ensinar isso. E ainda assim ela não entendeu tudo, pois hoje de manhã anunciou, como se tivesse feito uma descoberta surpreendente, que eu fora bem-sucedido a fazer com que me odiasse. Um verdadeiro trabalho de Hércules, eu lhe asseguro. Se for verdade, terei motivos para ficar grato. Posso acreditar na sua afirmação, Isabela? Tem certeza de que me odeia? Se eu a deixar sozinha durante meio-dia, não vai vir de novo suspirando adulador atrás de mim? Acho que ela gostaria que eu tivesse fingido afeto diante de você. Fere a sua vaidade ter a verdade exposta. Mas não me importa quem saiba que a paixão era inteiramente unilateral. Nunca disse a ela uma única mentira sobre isso. Não pode me acusar de demonstrar um grama de ternura falsa. A primeira coisa que me viu fazer ao sair de Grange foi enforcar sua cachorrinha. E quando ela intercedeu, suplicando as primeiras palavras que eu disse, foram para manifestar meu desejo de enforcar todos os seres relacionados a ela, menos um. Provavelmente acreditou ser ela a exceção. Mas nenhuma brutalidade a repugnava. Acho que tem uma inata admiração pela brutalidade, desde que sua preciosa pessoa seja poupada. Ora, não foi o cúmulo do absurdo, uma genuína idiotice aquela fedelha servil e desprezível, sonhar que eu poderia amá-la? Diga ao seu patrão, Nelly, que eu nunca, em toda a minha vida, vi coisa mais abjeta do que ela. Chega a desonrar o nome Linton. Às vezes abrandei um pouco, por pura falta de criatividade, as minhas experiências sobre o que ela consegue suportar, e ainda assim se arrastar de volta para mim. Mas diga também a ele, para acalmar seu coração de irmão e magistrado, mantenho-me estritamente dentro dos limites da lei. Evitei até o momento dar a ela o mínimo direito de pedir a separação, e além disso, ela não agradeceria a ninguém que nos separasse. Se quisesse ir embora, poderia. O aborrecimento que sua presença me causa é maior que o prazer que encontro em atormentá-la. Sr. Heathcliff, ponderei, o senhor fala como se estivesse louco. Sua esposa deve estar convencida disso, e por essa razão tolerou-o até aqui. Mas agora que diz que pode ir embora, ela sem dúvida irá aproveitar a permissão. A senhora está tão enfeitiçada a ponto de ficar aqui por vontade própria? Cuidado, Ellen, respondeu Isabela, os olhos cintilantes de ira. Sua expressão não deixava dúvidas sobre o sucesso cabal das tentativas do marido de se fazer detestar. Não acredite numa única palavra do que ele diz. É um demônio mentiroso. É um monstro, não um ser humano. Já me disse no passado que podia deixá-lo, e eu tentei, mas não ouso tentar de novo. Só me prometa, Ellen, que não vai mencionar uma sílaba desta conversa infame ao meu irmão ou a Catherine. Mesmo que finja serem outras as suas intenções, o que ele quer é levar Edgar ao desespero. Diz que se casou comigo de propósito, a fim de obter poder sobre ele, mas não vai obtê-lo. Hei de morrer antes disso. Só espero, e peço a Deus que ele esqueça sua diabólica prudência e me mate. O único prazer que consigo imaginar é morrer ou vê-lo morto. Muito bem, por hora já basta, exclamou Heathcliff. Se for chamada a depor num tribunal, há de se lembrar das palavras dela, Nelly. E dê uma boa olhada para o seu rosto. Ela está chegando no ponto que eu quero. Não, você não tem condições de tomar conta de si mesma, Isabela. E eu, como seu protetor legal, tenho de mantê-la sob minha custódia, por mais que essa obrigação me desagrade. Vá lá para cima. Tenho algo a dizer a Ellen Dean em particular. Não é esse o caminho. Lá para cima, já lhe disse. É por aqui que se vai. Ele a agarrou
e empurrou para fora da sala. Ao regressar, murmurava: Não tenho piedade, não tenho piedade. Quanto mais os vermes se contorcem, mais anseio por esmagar suas entranhas. É uma compulsão moral. Quanto mais a dor aumenta, mais energia tenho. O senhor compreende o que significa a palavra piedade? Indaguei, indo depressa pegar minha touca. Já sentiu uma gota que fosse de piedade em toda a sua vida? Largue isso, interrompeu ele, percebendo minha intenção de sair. Você ainda não vai embora. Veja, Nelly, preciso convencê-la, ou obrigá-la a me ajudar em minha determinação de ver Catherine, e sem demora. Juro que não tenho más intenções. Não desejo causar transtorno, nem exasperar ou insultar o Sr. Linton. Só quero ouvir da própria Catherine como ela está, e por que esteve doente, e perguntar se há algo que eu possa fazer para ajudá-la. Ontem à noite passei 6 horas no jardim de Grange, e vou voltar esta noite. Vou voltar diariamente, até encontrar uma oportunidade de entrar. Se Edgar Linton topar comigo, não hesitarei em derrubá-lo e garantir que fique bem quieta enquanto eu lá estiver. Se seus criados me enfrentarem, vou ameaçá-los com estas pistolas. Mas não seria melhor evitar que eu topasse com eles ou com seu patrão? E você poderia fazer isso tão facilmente? Eu avisaria quando fosse, e você me deixaria entrar sem que ninguém visse, tão logo ela estivesse sozinha, ficando de sentinela até que eu partisse. A consciência tranquila por estar evitando maiores aborrecimentos. Protestei contra a ideia de desempenhar aquele papel traiçoeiro na casa do meu patrão. Além disso, aleguei que era cruel e egoísta da parte dele querer destruir o sossego da Sra. Linton em nome de sua satisfação pessoal. O mais corriqueiro dos eventos a transtorna muito, argumentei. Está com os nervos à flor da pele e não teria condições de aguentar a surpresa. Estou certa disso. Não insista, meu senhor. Do contrário, seria obrigada a informar meu patrão de suas intenções, e ele tomará as medidas necessárias para proteger a casa e seus moradores contra qualquer intrusão indesejada. Nesse caso, vou ter que tomar medidas contra você, mulher, exclamou Heathcliff. Não vai deixar o Wuthering Heights até amanhã de manhã. É uma tolice afirmar que Catherine não toleraria me ver. E quanto a surpreendê-la, não é o que desejo. Você deve prepará-la. Perguntar-lhe se posso ir vê-la. Diz que ela nunca menciona meu nome e que nunca lhe sou mencionada. A quem ela viria de falar de mim se sou assunto proibido na casa? Ela acha que vocês são todos espiões do marido? Ah, não tenho dúvidas de que se encontra no inferno com vocês. Pelo seu silêncio, imagino que ela sente. Tanto quanto se me tivesse contado tudo. Você disse que ela se mostra com frequência inquieta e parece ansiosa. Isso é prova de tranquilidade? Fala de sua mente estar perturbada. Como diabos poderia ser diferente naquele isolamento medonho? E aquela criatura insípida e desprezível cuidando dela por dever e humanidade, por pena e por caridade. Seria tão absurdo lhe plantar um carvalho num vaso de flores e esperar que cresça, quanto imaginar que pode restaurar o vigor de Catherine no solo de seus cuidados mesquinhos. Vamos decidir logo de uma vez. Você fica aqui, e vou ter de abrir caminho até Catherine, lutando contra Linton e seus criados? Ou vai ser minha amiga, como tem sido até agora, e fazer o que lhe peço? Decida, pois não há razão para que eu espere mais um minuto que seja, se insistir nessa sua má vontade e teimosia. Bem, Sr. Lockwood, eu discuti, reclamei e me recusei categoricamente 50 vezes, mas no fim ele me obrigou a chegar a um acordo. Comprometi-me a levar uma carta sua para minha patroa, e se ela consentisse, prometi que informaria ele da próxima ocasião em que Linton fosse se ausentar de Grange, quando Heathcliff poderia vir e entrar na casa. Eu não estaria lá e os outros criados também não. Isso foi certo ou errado? Temo que tenha sido errado, embora conveniente. Achei que poderia evitar com minha condescendência uma nova explosão, e também imaginei que o evento poderia provocar uma mudança favorável na doença mental de Catherine. Lembrei-me então da severa repreensão que sofrera do Sr. Edgar por causa do meu leva e trás e tentei apaziguar minha inquietação sobre o assunto, afirmando reiteradamente que aquela quebra de confiança, se é que meu gesto merecia ser descrito com palavras tão severas, seria a última. Não obstante, meu caminho de volta para casa foi mais triste que o de ida. Tive muitos receios antes de me decidir a colocar a carta nas mãos da Sra. Linton. Mas aqui está Kenneth. Vou descer e dizer que o senhor está muito melhor.
Minha história é sombria, e é melhor esperar para continuar amanhã de manhã. Sombria é pouco, pensei, enquanto a boa mulher descia para receber o médico e não exatamente do tipo que eu teria escolhido para me distrair. Mas não importa. Vou extrair bons remédios das ervas amargas da senhora Jean. Sobretudo, vou tomar cuidado com o fascínio que espreita nos olhos brilhantes de Catherine Heathcliff. Em que situação eu não estaria se entregasse meu coração àquela jovem e a filha se revelasse uma segunda edição da mãe?